E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar assistindo aí o pós-jogo e tudo sobre a partida São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, o que aconteceu no Morumbi. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não estar perdendo os próximos vídeos e pra me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos, dá essa força pra esse jovem São Paulino aqui, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto trazendo a minha análise do jogo, trazendo as minhas notas, a gente vai debater e comentar muito sobre esse jogo, beleza? Créditos, direitos autorais eu estou deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fogo, 6 chutes certos para cada lado, 5 grandes chances para o Botafogo, 4 para o São Paulo e a gente roda a vinheta para voltar para cá. Se a gente pegar os jogos do primeiro turno, a gente vai colocar isso na lista dos melhores? Vai. Isso? Vocês concordam? Sim. Sim? Vamos. Fala, Sim. Pedrão. Quem vai tocar aqui? Sim, e alguns dos jogos do Botafogo estarão entre esses melhores. E Verdade. É muito, resumindo basicamente, Líder do primeiro turno, de novo. e Sim. uma marca histórica, né? Primeira vez na história dos pontos corridos que um time marca gol em todos os jogos do turno. E não por acaso, porque o Botafogo ele tem uma ideia, né, de jogo. O São Paulo chega com 5 minutos, sai na frente por uma questão de pênalti, e é do jogo, tudo bem. Ele não muda essa ideia, que é dentro do Morumbi, que é você pressionar, é você tirar, é você tentar atacar rápido. A maneira que o Botafogo constrói o segundo gol, cara, que não é por acaso. Como é que o Botafogo constrói o gol contra o Palmeiras? Rouba, acelera, categoria, 1 contra 1, finaliza. Você chega hoje com outro tipo de abordagem. Rouba, estica, acompanha todo ali pelo corredor de dentro, porque tem alguém fazendo, chega para finalizar. Esse gol, exatamente. A bola vai chegar, ó. O Cabano que roubou. Com a qualidade para tirar num tapa só e finalizar. Então, o Botafogo sabia o que queria e como construiu. Depois até desse gol acaba dando uma recuada. São Paulo também vai buscar. E aí você tem um São Paulo, que valoriza também esse jogo. O 2-2 é muito bom. Por isso, o Lucas, acho que a gente vai... Não precisa falar muito que é o Lucas querendo o jogo quando tá jogando por dentro, arrastando, como é o caso do gol de empate. E muito interessante porque o São Paulo, você olha e sabe o que ele pode fazer dentro de casa. E o Botafogo, independentemente de tomar o seu gol ali naquele primeiro momento, sabia o que queria. Então, você vai ter o Botafogo em muitos desses bons jogos do Campeonato Brasileiro, não por acaso é líder até aqui, e hoje contra o São Paulo. Muito interessante também, porque mais uma vez, a gente falou isso aqui há uma semana, é muito físico o time do Botafogo, né? Sim. Muito. Como compete, como vai ganhando duelo. É o time mais físico. Como é difícil você enfrentar o Botafogo hoje. Mas no segundo tempo sentiu um pouquinho mais do que o normal, né? Essa questão física. Porque também está numa sequência, né? E tem o mérito do São Paulo. E aí tinha um time do outro lado que não entrou no segundo tempo para não tomar mais, para se retrair, para esperar espaço para atacar, não, que foi para jogar. Então é muito curioso porque você explica por que o Botafogo é esse líder, por que faz bons jogos. Os duelos em campo são muito interessantes, os encaixes também são interessantes, como vai construindo. E você tem um Botafogo que terminou o Campeonato Brasileiro da última edição como chacota. E você tem hoje, em um turno, um time respeitado. Então, eu acho que é muito interessante o que faz o Botafogo. Estou com o Arthur Jorge. Esse ponto conquistado pode ter ficado um gostinho ali de que você construiu, sabia o caminho, poderia vencer fora de casa, mas é um ponto a mais de uma rodada que hoje te deixa ali na primeira colocação. Baita de um jogo, pelo que São Paulo valorizou também e tentou a segunda etapa. A gente acabou de ver um gol incrível que o Ferreirinha perdeu. Então, assim, apesar de ter feito outro gol... não foi só esse no segundo tempo, né? Sim, teve mais. Então, assim, conseguiu... deixou escapar 2 pontos porque estava na frente do marcador. Mas quando toma um empate, teve ali a beira de perder no jogo também. A vitória do Fluminense, muito pela vitória, indica o que é positivo para a sequência do campeonato. E aqui mesmo sem vitória, para os dois lados, você vê coisas positivas para a sequência do campeonato. Não necessariamente, só é positivo se você vencer. O São Paulo reagiu contra o líder, com dificuldade. Fez um baita segundo tempo. Para construir e muda para isso. O trabalho do Zubeldia é bom. Não ficou ruim para ninguém. E o Botafogo, ele sai descontente com o empate dentro do Morumbi, que pouca gente vai ganhar lá dentro, porque ele sabe também que ele tem caminhos. Então, mesmo com o empate, a perspectiva para os dois lados foi interessante. O jogo foi bom. Bom jogo bem legal. também, é bem legal. Eu queria falar um pouquinho do São Paulo aqui também, porque assim, o que o Lucas está jogando, nos últimos 4 jogos, 3 gols, participa demais do jogo. Eu não sei fisicamente, ele não está 100% fisicamente, né? Claramente, se não está 100%. Nessa quantidade não vai ficar. Não vai ficar mesmo, não vai ficar mesmo. Mas o quanto nem o quem Lucas... assiste está inteiro. Exatamente. O quanto o Lucas tem sido fundamental nesse time de São Paulo. Ele arrancando, ele deu... É ele aí, ó. Agora o Ferreirinha, claro, no passe dele ali. Ele no nível próximo
do máximo que ele tem, representa uma diferença muito grande em relação aos momentos em que ele não joga pelo São Paulo. É uma coisa... Ele está num plano de minutos, né? A gente já falou sobre isso aqui. Existe, né, para tê-lo mais vezes. Né? E hoje, por exemplo, ele fez outra ótima partida. Imaginar o jogo que o São Paulo fez hoje sem ele em campo é quase impossível. E assim, não fossem falhas de finalização em bolas quase dentro da pequena área, uma delas é essa aí, é bem provável que o São Paulo tivesse ganhado o jogo hoje. E não seria uma vitória daquelas circunstanciais. Porque o jogo começou de uma maneira muito estranha, com pênaltis dos dois lados, empate, o Botafogo dominou o primeiro tempo. E após a entrada do Calleri, na minha opinião, o São Paulo muda para melhor. Sim. Eu queria entrar nesse ponto, bom falar isso. Pode ir. Passa a jogar no campo do Botafogo, assim, até mesmo obrigando o Botafogo a tomar algumas decisões erradas, gestos técnicos errados que você não vê com frequência no time do Botafogo. É um time muito competente, mesmo quando não joga tão bem. E achei que o empate ficou bem para os dois, mas o São Paulo esteve muito próximo, mas muito próximo mesmo de ganhar esse jogo. William, até sobre o Lucas, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Existem jogadores, somente quando eles atingem uma certa idade, que eles, com a experiência, eles vão correr mais certo, eles vão se posicionar melhor e eles vão fazer uma gestão de energia para o seu próprio bem. Ele vai entender que tem jogo que ele vai ter que esticar um pouquinho mais a corda e jogos que não. E o André, quando ele fala que o Lucas é um jogador que o São Paulo trabalha essa gestão de minutos dele, é porque eu tenho a impressão de que o Lucas não é esse jogador. Ele é o tipo de jogador que se você colocar ele vai dar certo. Ele vai deixar tudo. Esvazia. Ele esvazia. Sim. Então, eu acho que é muito característica São dele. Paulo, não jogador. Exatamente. Você não vê... Tudo que o Lucas faz em campo é na intensidade máxima. Então você tem que tomar cuidado, porque ele é tão maluco por competir... Sim. Por deixar... os movimentos dele são muito, né, potentes, né? E eu sinto, assim, vendo os arranques dele, a troca de direção, é que, assim, se ele continuar fazendo isso toda hora, ele vai se machucar. Sabe a mãe que tá vendo o filho ali, que vai cair, vai machucar? Então, eu acho que o São Paulo faz bem. Porque colocá-lo em campo, ele vai deixar tudo e o risco de você perder... Ele não é? No lado e no centro do campo, se no centro ele tem a capacidade, com a velocidade de mudança de arrasta, direção, né? de quebrar duas linhas. Sim. Ele consegue quebrar a primeira e a segunda, porque você tem ele numa velocidade e os zagueiros vendo ele passar pelos volantes noutra. Então, assim, é falta, é pênalti, é muito difícil tirar a bola dele. No lado, você já vai para 1 contra 1, numa diagonal, chega uma cobertura, então faz toda a diferença. Mas ele joga, ele trafega pelos dois lados, né? Pelo centro, pelo lado, mas é legal de ver assim, que ele ainda tem velocidade, o que não tem é muito combustível, né? Para o futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro fosse um pouquinho mais equilibrado, ele jogava quase todas. A gente vai cair no debate que você falou, do Renato, mas o futebol brasileiro não privilegia nem grandes times, nem grandes jogadores. Não é uma reclamação nossa de calendário de jogo. É que você vai virar e vai ter um dia que você vai ter que ver o Lucas. Você tem que segurar o Lucas, puta. Diz, você não privilegia, não tem interesse também em privilegiar. A última coisa que se pensa é o jogo em si. Por falar em problemas do futebol brasileiro, vamos à arbitragem hoje. Foi um problema, não foi? Deu certo, deu errado? Vocês dariam pênalti ou não? Acho que a noite está calma, né? Tranquilo. É a primeira vez que eu estou citando a arbitragem. O jogo do Cruzeiro tem 2. Isso aí foi pênalti ou não foi, meus amigos? Então, eu vou... Então, para mim foi. Tá. Pelo seguinte, Bastos, né? Ele sabe que vai perder para o Ferreirinha. Ferreirinha vai chegar na linha de fundo. E ele olha onde está a bola, a gente vai repetir o lance, dá uma olhada na bola. Já era a bola. Ele vai apenas com o cotovelo numa parte muito alta. Ele dá o cotovelo aqui na lateral. Eu também acho que foi. E não é um movimento de corrida, né, Calça? Ele vai para barrar o adversário, não está disputando a bola, porque a bola já escorreu. Não é um encontrão normal ali. No momento que o Ferreirinha estica a bola, ele sabe que o Ferreirinha vai alcançar e tocar para trás ou para a pequena área, olha lá, ele vai com o braço alto e dá na lateral do rosto. Cara,
Eu tô no lugar do Birner, eu tenho que fazer que nem ele ou não? Mentira. No final do programa você manda um saúde e paz a todos. E agora você vai lá. Se o Birner Vai lá. falar que não é nada. Não, esse aí eu acho que ele Não é o pênalti, não. Isso não é neopênalti. Eu isso acho é que, pênalti, acho é que talvez pênalti. esse ele ia falar que é pênalti. Sabe que Isso é o Birner pênalti. tá em Paris não, num grupo de pênalti. pagode, né? É isso. Não, mas eu achei também. Eu achei. Eu fiquei um pouco em dúvida na hora, mas acho que eu achei. Sim, é pela característica técnica lá. Esticou, É. não vou alcançar, entrei no rosto. Com esse cotovelo, se ele vem mais baixo, naquela briga assim de por Sim. baixo, não nos pés, assim. Você me convence quando você fala não tem disputa pela bola. Não tem, olha lá, ele já não tomou tem, o come. já- O movimento, cara é mais movimento rápido dele que depois ele. do tapa. É isso. O movimento dele depois do tapa. Baita turno do Bastos. Fez o pênalti, mas ele é um- tá jogando muita bola. Ótimo Ele- zagueiro. No momento ele fala, dancei. É isso. Ele vai pra fora. Perdi a Pelé. Pelei, ó. Pum. Vamos para o outro lance, então, para a gente fechar esse São Paulo 2, Botafogo 2. Outro é um Vamos lá? bloqueio de mão na bola, segundo explicado pelo árbitro em campo. Pois é. Vamos lá? Verdade. Logo mas depois. Agora eles têm Se que isso aí falar. foi ou não foi pênalti, meus amigos, vamos lá, hein? É legal, a câmera de frente, ela... Isso, muito obrigado. Maravilhoso. Cara, Que, aliás, o braço- tava com filtro, né? É o problema do comparativo dentro da competição. Hoje não, amanhã sim. Hoje amanhã não. Sim. Vamos cair na história do critério. Se você for seguir o A que a falta regra, dele. assim, eu tento explicar por aquilo que a regra determina, não Então por me aquilo. explica, porque a regra de mão eu não entendi. Não faz- por aquilo entendi, que nunca eu, mais entendi. sim, eu não posso falar das regras por aquilo que eu acho que elas deveriam ser. É, exatamente. Né? A gente vê muito disso. Cada um pensa uma coisa, aí o árbitro, né? E que eles erram pra caramba, né? Para mim é o seguinte: é um braço que está muito alto e ele barra a bola. Tá aberto, né? Tá aberto, Olha lá. tá virando o Abriu, corpo, ó. É o braço está alto, ó, tá acima da cabeça quase, e aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito, pela regra hoje. Ah, mas não sei quem não deu. Bom, vai lá e conversa com quem não deu. Esse aí deu. Para Ela mim, tá os dois comentando pênaltis- esse jogo. É, esse jogo. Para mim, os dois aconteceram. Sabe? E isso aí é o seguinte, quem é beneficiado, fala, óbvio. Quem não é, fala, ridículo. Mas no jogo seguinte pensa diferente. Outro dia teve um lance que a bola nem bateu no braço. O povo viu o braço. Eu não sei que jogo era. Assim, nossa, você é cego de não ver. A bola não bate no braço. Né? A bola bate às vezes no ombro, eles dão o os braço. O jogo do Atlético Mineiro com o São Paulo, Acho que do foi Paulinho ele. ali. Acho Acho que que foi foi esse. esse lance. Foi esse Todas lance. as coisas Bom, assim incríveis. Já comenta aí quem pra você foi o melhor jogador da partida de hoje. São Paulo e Botafogo, um empate pra mim injusto. São Paulo merecia ter vencido, Botafogo saiu mas muito no lucro. O Ferreirinho e o Luciano perderam 2 gols ali cara a cara, que meu amigo. E assim, o Botafogo ele é muito líder por isso, por efetividade. O Botafogo ele não controlou o jogo, o Botafogo não foi melhor no jogo, o Botafogo não teve o jogo na mão, mas o Botafogo ele eu até acho que se o São Paulo tivesse com sua dupla de volantes titular, ou mesmo só com o Alisson, o Botafogo não tinha nem feito aquele segundo gol, porque ali claramente foi um erro da dupla de volante que deixou um buraco no meio de campo. Aquilo ali não pode acontecer. O Botafogo é um time muito rápido, um time de transição rápida, não é à toa que é líder do campeonato, mas não conseguiu se impor dentro do Morumbi, isso era lógico. É um bom time, mas também não é um time imbatível. São Paulo teve chance de vencer e teve chance de vencer por 2 gols de diferença. Mas, em âmbito geral, foi um bom jogo de futebol, foi uma boa atuação do São Paulo, né? Serviu para apagar a péssima atuação contra o time do Juventude. O Luciano fez um bom trabalho hoje. Ele, ao contrário das outras partidas, deu dinâmica, acionava o Ferreirinha, acionava o Igor Vinícius, acionava o Lucas o tempo todo com passes rápidos, não prendendo a bola, que me incomoda muito o Luciano às vezes segurar demais a bola, às vezes prender, às vezes chamar a falta. Hoje ele estava muito dinâmico, estava dando passe de primeira, estava tentando. Ele não tem aquele... Porque assim, o jogo, principalmente no primeiro tempo, era um jogo sem espaços, mas não era um jogo que o Botafogo estava mordendo em cima. O Botafogo não estava lá mordendo em cima, daquela marcação que alguns times fazem com o São Paulo. Era um jogo que o Botafogo se fechava e deixava alguns jogadores do São Paulo com algum certo espaço. E se o Luciano, não é o Luciano, mas talvez se o São Paulo tivesse um meia
que tivesse como característica o passe em profundidade, aquele passe entre linha, talvez o meia teria se saído melhor. Mas não é falando que o Luciano fez um bom jogo, até porque não é falando que o Luciano fez um mau jogo. O Luciano, pra mim, hoje fez sim um bom jogo, teve um bom nível de atuação, acabou perdendo o gol ali, mas eu nem acho que ele perdeu o gol. O zagueiro tira a bola, né? Ele bateu no contrapé do goleiro, aquela bola tinha endereço certo e o zagueiro tirou. Então, foi um bom jogo do Luciano, mas eu acho que às vezes o São Paulo teria que procurar um meia, meia, sabe? Esse meia que enxerga espaços onde ninguém vê, que às vezes faz um pouco de falta. Ferreirinha, como sempre, um dos melhores jogadores dentro de campo, às vezes erra, mas ele erra tentando. O Ferreirinha não se omite, ele vai pra cima de 2, vai pra cima de 3, faz fumaça o tempo todo e, cara, fez o gol. Fez o gol, sofreu o pênalti. O Lucas, como sempre, jogando muito a bola. O Lucas, ele é jogador de jogo grande, né, cara? Não tem como. Ele não se omite, ele arranca e assim, como eu costumo dizer aqui, o São Paulo, ele fica dependente de uma arrancada do Lucas e de uma jogada individual do Ferreirinha. Hoje o Luciano ajudou os dois na criação, então foi por isso que o São Paulo foi tão superior, assim, principalmente no segundo tempo. O São Paulo foi muito superior. No primeiro tempo os times se alternaram, mas no segundo tempo o São Paulo foi muito superior ao Botafogo. E muito porque o Luciano ajudou muito o Ferreirinha e o Lucas na criação. E o Caleri, quando o Caleri é incrível a capacidade que o Caleri tem, cara, de ser chato, de ser insuportável do jeito bom. Né? Ele desloca o adversário, ele protege bem a bola, o Caleri é foda, não acho que não tem outra palavra, outro adjetivo para definir o Caleri. O Caleri, ele é realmente fora de série, mesmo em jogos que ele não recebe a bola para finalizar, ele cria muitas jogadas fazendo pivô e o André Silva não sabe fazer essa função, ou talvez ainda não esteja se adaptando a fazer essa função. Eu acho que o André Silva, talvez se o São Paulo jogasse com 2 atacantes, ele tendo uma dupla, tendo outro jogador ali do lado dele, talvez ele se sairia melhor. Não é um jogador ruim, mas tem jogos que ele não desempenha. Ao contrário do Caleri, né? Que mesmo em jogos que ele não faz gol, ele é extremamente brigador, ele briga com a bola, ele ganha a bola, ele dá tapa de primeira, ele faz pivô, ele dá passe, deixou o Wellington na cara do gol hoje. Então, realmente, o Caleri muito acima da média, o Lucas muito acima da média. Um jogador que não se esconde de jogo grande, mas o São Paulo vai precisar já chegou o Marcos Paulo e agora tem o Paul Martinez, né? Que deve também chegar com a troca com o Galopo aí. O São Paulo precisa ainda de jogadores ali para aquele meio de campo, porque, assim, não que o Luiz Gustavo tenha feito um mau jogo, mas não tem a mesma dinâmica de Alisson e Pablo Maia, cara. Sabe, tem que ter um cara ali, não só um cão de guarda, mas um cara que seja dinâmico, que esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, e era isso que o Alisson fazia. O Alisson estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Sempre que você precisava do Alisson, ele estava lá. E o Luiz Gustavo e o Bobadilla não dão conta de fazer essa função. E o Arboleda e o Alan Franco ficaram muito expostos em alguns contra-ataques do Botafogo. O Botafogo não chegou assim, claro, nossa, tem chances claras de gol. Só um no segundo tempo, né? Mas a dupla de volantes ajudaram na criação, mas no sistema defensivo ficou... Achei a dupla de zaga um pouco exposta hoje. Fizeram um bom jogo até, aquele jogador do Botafogo, não vou me lembrar o nome, mas um cara muito chato de se marcar. O Wellington passou um aperto danado ali do lado esquerdo. E o Wellington, cara, é incrível, né? A facilidade que o Wellington tem de chegar no fundo, mas ele não acerta um cruzamento, cara. Isso me impressiona, porque, por exemplo, o Igor Vinícius, ele não chega no fundo o tempo todo, mas ele sempre consegue jogar a bola na área. O Wellington não, cara. O Wellington chega toda hora no fundo, mas ele não acerta um cruzamento. Uma hora ele cruza forte demais, outra hora ele cruza fraco demais, outra hora ele cruza na mão do goleiro. E um cara desse que é 800 mil de salário. Qual que é a lógica disso? Então, mas assim, em termos gerais, gostei muito da atuação do São Paulo. A nível de atuação, São Paulo, se o São Paulo mantiver esse nível de atuação que teve hoje contra o Botafogo, contra outros adversários, o São Paulo dificilmente vai sair derrotado de qualquer partida.
Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!